Vamos lá, então, gente, uma ótima noite para vocês, começando agora, certinho, começando direito, né? É muito bom ter vocês aqui, que delícia, né? A gente ter aí a telinha cheia, né? Sejam muito bem-vindos, tá bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho das características das crianças de 5 anos. E antes da gente iniciar, né, nesse tema, eu quero retomar um pouquinho o que nós já fizemos, né, por esses dias atrás, né? Nós começamos com as crianças de 2 anos e o foco do nosso encontro das crianças de 2 anos foi desmistificar os terríveis 2 anos, né? Aquele rótulo que em todas as revistas, livros, artigos colocam, né, dos terríveis 2 anos. E aí lá a gente tratou, né, de entender essa faixa etária, de entender a criança de 2 anos, todas as suas transições, todas as suas frustrações, para que ela leve esse rótulo tão pejorativo, né? Então a gente foi desmistificar todo esse período. Depois, nós trabalhamos também com as crianças, as características das crianças de 3 anos, que foi onde a gente trouxe para vocês toda essa transição, né? Que a criança deixa de ser o bebê, né? O bebezinho, e ela já entra para essa primeira infância, né? Ela já entra para essa fase da criança. Aí, no último encontro, nós tratamos das crianças de 4 anos, né? Aí a gente já deu até um suspiro, né? Que é a faixa etária de 4 anos, a maternidade e a paternidade começa a ficar um pouco mais leve. Né, as crianças já começam a adquirir um pouco mais de independência, elas já começam a se mostrar quem elas são, as suas personalidades, e hoje a gente vem trazer a criança de 5 anos. Então a gente faz esse percurso aí, e intercalado a esses encontros das características, eu tenho feito também o circuito Pickler, né? São encontros para a gente trabalhar e alinhar as expectativas da abordagem Pickler com os bebês. Né? Na próxima semana, nós vamos falar de motricidade livre e brincar. E na outra semana, nós vamos falar sobre as relações. Então, tem aí, né, um percurso de formação de pais muito importante para a vida de vocês e principalmente para a vida dos pequenos, né? Porque a gente sempre fala, e isso já acaba sendo meu clichê, né? De que a gente se especializa para tudo, né? Para a nossa vida profissional, muitas vezes para alguma carreira, ou até mesmo para alguma posição que a gente tem dentro da igreja que a gente frequenta. E para ser pai e mãe, a gente se esquece que precisa, né, se profissionalizar também. A gente esquece que a gente precisa aprender, porque os nossos filhos não vêm com um manual de instruções, não é verdade? Então, a gente precisa entender um pouquinho mais dessas características, né? Eu fico muito feliz que tem várias famílias que estão aqui, que estiveram comigo no encontro anterior, né, de 4 anos, justamente para conseguir pegar essa transição de 4 para 5. Tenho famílias aqui, tem mães aqui que estão me acompanhando em absolutamente todos os encontros, né, inclusive no circuito Pickler, que delícia, né? E as minhas meninas aí, né, a equipe linda que a gente tem, né, na escola, e que são mães, professoras, e que estão aqui tanto para aprender na área pedagógica, mas também para exercer a sua maternidade. Muito obrigada, meninas, pelo apoio, tá bem? Então, vamos lá. Vamos saber quem é essa criança de 5 anos. Para que fique gostoso esse bate-papo, vocês podem ir interagindo comigo, tá? A gente tem aqui um levantar as mãos. A hora que vocês apertarem, eu já sei que alguém quer falar no meio da minha fala. E não precisam esperar eu terminar de falar tudo, porque senão eu vou que vou, né? Então, podem escrever no chat ou podem levantar as mãozinhas aí para falar, né, comigo neste momento. Não precisa ficar acanhado. Nós estamos aí entre família, né? Na família Pindorama. Então, vamos lá. Essa faixa etária, né? A gente já falou no outro encontro que fica mais leve, que as crianças já conseguem entender melhor o seu lugar no mundo. E com 5 anos, isso vai melhorando cada vez mais, né? É uma criança já bem independente, né? E aí a gente tem aí 2 características, né? A criança que tem irmãos e a criança que é filha única, né? Então, vamos saber aí o que acontece, né, nessas casas
de crianças que têm irmãos nessa idade e de crianças que são filhos únicos, né? Quando tem irmãos, não sei se vocês percebem isso na casa de vocês, mas eu percebi aqui, que já que eu tenho 2, Marcia aí também que tem 2, com certeza percebeu isso já. Essa faixa etária é quando começam as disputas e as competições entre os irmãos. Percebem isso na casa de vocês? Aí as famílias que têm mais de um filho, conseguem perceber que começam as disputas e começam as disputas e começam as competições entre eles? Percebem isso? Sim? Então, isso é uma baita de uma característica, né, que acontece na faixa etária de 5 anos, tá bem? E as crianças que não têm, definitivamente sim, é isso mesmo, Gabi. E as crianças que não têm irmãos, né, como que elas se portam, né? Já que elas não têm com quem competir, nem com quem disputar, elas querem fazer tudo ao seu modo, né? Elas querem fazer tudo do seu jeito, e muitas vezes essa disputa e essa competição acaba sendo com o próprio pai e com a própria mãe. Percebem isso? Pais e mães aí de filhos únicos? Percebem essa característica nessa idade? Sim, não? E aí aquela faixa etária que você fala, meu Deus do céu, mas que criança bocuda. Muito! Mas que criança bocuda, ela tá me enfrentando. Como assim? Né? Então, por quê? Porque ele não tem com quem disputar e nem com quem competir. Então, vocês, pais, são os alvos, porque eles precisam colocar isso para fora, porque eles estão conquistando muito a sua independência. Nessa faixa etária também, todo o desenvolvimento neuropsicomotor se completa. Né? Então, eles têm aí toda a faixa etária de 0 a 5 anos para eles aprimorarem esse desenvolvimento psicomotor. E com 5 anos, eles já estão prontos, né, para adquirir novas habilidades. E aí, como que a gente consegue perceber isso? Eles já precisam estar comendo sozinhos e, de preferência, usando talheres corretamente, tá? Nossa, quando a diferença de idade entre irmãos é grande, deixa eu ver aqui o que a Carmen colocou. Acontece os 2 casos. É verdade, Carmen. Quando a diferença entre irmãos é grande também, ele vê que ele não tem como competir, né? E como disputar, é a mesma coisa que acontece com pai e mãe, né? É desse jeito que eles conseguem colocar, né, toda as suas vontades, né, e a sua colocação de pertença no mundo. Então, essa criança, ela já precisa saber comer sozinha, né, um lanchinho, espetando o garfo, palitinho, ou com as próprias mãos. Podem perceber também que nessa idade pode ser que comece a ter os nojinhos, né, de se sujar e quer estar sempre limpo. Então, eles preferem muitas vezes usar o talher também para se alimentar. Tá? E na hora das refeições, tanto almoço quanto jantar, o ideal é que eles já estejam comendo em pratos de vidro com talheres iguais aos de adultos. Tá? As crianças que se alimentam na escola, agora no mês de abril, a gente já entra com garfo e faca com eles, tá? Para as refeições. Porque até então eles ainda utilizam colheres, né? Porque eles vêm aí de uma transição e chegaram aí de uma pandemia também. A gente precisa levar tudo isso em consideração. E a gente também não vai sair soltando garfo e faca na mão de todos. A gente vai fazer essa transição de acordo com a maturidade também de cada criança. O que elas precisam já saber fazer sozinhas? Se vestir e se despir. Mesmo que muitas vezes tortinho, né? Mesmo que muitas vezes a camiseta tenta colocar por dentro, fica meio por dentro, meio por fora, a meia fica um pouco torta, eles não conseguem colocar o sapato muitas vezes direitinho, né? Mas eles precisam já ter essa destreza de conseguir fazer esses movimentos. Muitas vezes vocês até percebem que os sapatos não estão bem colocados, porque na escola a gente permite que eles façam isso sozinhos. Porque eles só conseguem realizar com destreza total se a gente permitir que eles façam.
Muitas vezes precisamos trabalhar a nossa paciência, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido e a gente acaba fazendo por eles. E quando a gente faz por eles, a gente deixa de ter uma baita de uma oportunidade de aprendizagem. O que mais que essa criança já pode fazer sozinha, né? Ela consegue ter maior equilíbrio e ela enfrenta e se desafia nesse equilíbrio. Pracinha, até dentro de casa, percebem que qualquer lugarzinho estreito, eles querem colocar pé, antepé. Eles querem se desafiar. Eles querem entrar nos lugares mais inusitados. Eles querem subir nos lugares mais perigosos na visão do adulto. Porque a criança, ela só vai aonde ela sente segurança. E o medo é nosso. O medo não é deles. E muitas vezes eles têm medo porque nós transmitimos esse medo para eles. Então, é importante que a gente saiba que eles estão estabelecendo este equilíbrio. Então, eles vão subir nas coisas, eles vão colocar as coisas uma em cima da outra para poder subir. Percebem esses escalamentos em casa? Quem mora em casa, subir na grade do portão. O balanço, eles não querem colocar o bumbum, eles querem balançar em pé. Eles querem buscar outras possibilidades com as brincadeiras, né? Mais perigosas na visão dos adultos, mas porque eles estão se desafiando, tá bem? O que mais que a gente pode perceber, né, nessa faixa etária? Eles compreendem... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, não? Ah, encosto do sofá, isso mesmo, Milena. Eles gostam de deitar atrás do sofá ou de andar e caminhar no encosto do sofá, no braço do sofá, sim, e haja calos e raladas. É isso mesmo, André. Muitas, muitas raladas, e faz parte, né? A gente não pode poupar estes momentos das crianças. E, gente, vou falar uma coisa agora que vocês vão perceber bastante. São crianças falantes, né? E não só falantes, porque há uma ampliação de vocabulário muito grande nessa faixa etária. Opa, eu travei ou foram vocês quem travaram? Eu travei? Não? Não, Ah, então tá bom. O meu tá desligado? Não. Peraí. Eu tive que parar aqui porque a Aline fala lá, saiu o áudio dela aqui também, né, gente? Não percebemos só isso. Seguinte, perceberam então que eles falam bastante, não é verdade? E eles compreendem em torno de 9.000 palavras. Vocês têm ideia disso? 9.000 palavras. Uma criança de 5 anos já é capaz de compreender. Então, é por isso que eles falam muito, porque eles estão também exercitando o seu novo vocabulário. E percebem que eles gostam de falar difícil? Você tem noção, Taime? Exatamente. E eles começam a querer falar difícil, encaixar palavras que vocês adultos falam, e às vezes fora de contexto, mas eles querem usar aquelas palavras novas. Então, isso faz parte também da característica de 5 anos. Mas eles também não falam tanto o tempo todo, porque eles têm os momentos de recolhimento e de silêncio. A criança de 5 anos, ela tem aqueles momentos também que ela não quer falar, que ela quer ficar na dela, que ela quer ficar tranquila, que ela quer ficar sozinha, que ela quer ter aquele seu momento ósseo. Nem todas, tá? Às vezes há exceções para tudo, né? O que eu tô falando aqui, há exceções também. E as crianças de 5 anos, elas começam a ter um pouquinho de controle inibitório, elas começam a pensar antes de falar.
né? Lá nos 4 anos e nos 3 anos, quando a gente conversou sobre essa faixa etária, a gente percebeu que as crianças têm muitos conflitos, porque elas não têm esse controle ainda, elas não pensam antes de falar. Elas saem falando e saem agindo. Nessa faixa etária, eles já conseguem pensar um pouquinho mais antes de falar qualquer coisa. E isso ajuda também a diminuir os conflitos entre os amigos, né? Mas isso não justifica, né, as suas posturas em casa, porque em casa é o seu vínculo de segurança. Então, em casa vai continuar as competições, vai continuar, né, as disputas, tanto com os irmãos quanto com o pai e mãe, mas com os amigos, eles valorizam a amizade, né? Eles têm muito carinho pelos amigos, eles são leais, eles são fiéis nessa faixa etária. E eles também já começam a ter um pouquinho de noção temporal e noção espacial, mas ainda se confundem. Então, assim, eles já sabem o que é ontem, o que é amanhã, o que é hoje, mas, por exemplo, daqui 3 meses, daqui 4 meses, é muito longe para eles, ainda é muito abstrato, tá? Mas eles já conseguem ter essa noção de que é hoje, de que foi ontem, de que é amanhã, atrás, à frente, ao lado, abaixo, acima, entre. Então, estes conceitos, a criança de 5 anos já começa a ter um domínio também, tá bem? Justamente por ter esse domínio, né, de noção temporal e espacial, é extremamente importante uma baita de uma janela de oportunidades de vocês contarem as suas histórias de vida para a criança. Quem tem avós, quem tem bisavós, chama aí, agora na época da pandemia é mais difícil, mas chama aí para uma chamada de vídeo, para contar a história de onde veio, como a família veio parar aqui, qual é a origem do sobrenome. Isso é muito interessante. Eles têm uma apreensão muito grande de atenção quando fala da sua própria história. Eles gostam de pertença. E quando a gente conta a história de vida para a criança, eles têm muito, muito interesse em relação a isso. Tá bem? Eles fazem questão, vamos ver se vocês percebem isso também. Todas as vezes que encontra uma pessoa nova, né, fala, quem é ele? Aí, por exemplo, ele vai falar, no caso, vou usar aqui o nome da minha filha, da Larissa. Oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou a Larissa Rodrigues Souza Renó, eu tenho 5 anos. E eu moro no Jardim Paraíso. Eles fazem questão de contar o nome completo, a idade e onde moram. Percebem isso? Falem comigo, no áudio ou no chat. Já viram essa cena da criança falar o nome dela completo, endereço e idade? Sim? Sim? Legal. Quando a gente vai falando, a gente vai percebendo alguns detalhes que de repente a gente não leva em conta, né? E como isso é bacana, né? Eles fazem questão, né, de falar. Na escola a gente vê muito isso, né? Principalmente os alunos novos, quando chegam, que não nos conhecem ainda, a gente fala, e aí? Quem é você? Né? E aí eles falam o nome completo, falam onde mora, quantos anos tem. Porque 5 anos, né? Ou aqueles que não fizeram ainda, falam, já vou fazer 5 anos, já enchi uma mão. Eles têm muito orgulho de falar que já encheram uma mão, né? Então, é uma fase muito gostosa de se lidar, né? Porque tudo para eles é muito, né? Dentro da escola, eles já se sentem o máximo deles serem os mais velhos, né? O Infantil 4 é a sala que se acha. Eles se acham os maiores, eles querem cuidar dos menores, aí eles já chamam as outras séries que são os bebês e que eles são os grandes. A Gabi, e quer escrever o sobrenome também, sempre. Muito bacana. É isso mesmo. Aí, gente, com 5 anos também, eles já começam, né, as suas tentativas de escrita. E as hipóteses de escrita, a gente vai marcar um outro bate-papo num outro momento para a gente falar só sobre isso, com as queridas aí, Thalissa e Marci, que elas, dominam essa área e elas vão poder contar cada etapa das hipóteses de escrita para vocês. Mas eu quero adiantar só algumas coisas, né? As crianças começam a fazer essas tentativas de escrita. E só vou adiantar para que vocês não se desesperem quando isso acontecer. É comum a criança dar uma regredida para depois ela progredir.
E aí a gente pensa, meu Deus, mas ele estava sabendo escrever um monte de coisa e de repente não está sabendo nada, né? É normal isso acontecer, regride um pouquinho para depois avançar. Outra coisa que é normal, as crianças escreverem espelhado, principalmente os números, né? E eles escrevem os números ao contrário. Tem criança que consegue escrever toda a palavra ao contrário. Eu falo, gente, é mais difícil ainda do que escrever o correto, né? E isso também faz parte, né, desse processo de escrita da criança. Tá? Ai, mas a minha criança não sabe ler, não sabe escrever ainda. Gente, ela tem a vida toda para aprender isso. Graças a Deus, já estava surtando. Ela tem a vida toda para aprender. Não se preocupem com isso. Né? Tudo ao seu tempo, cada um do seu jeitinho, como a Thalissa e a Marci falam o tempo todo para eles. Né? Então, pode ficar tranquila. A letra N é um clássico das letras espelhadas. A N, a B, a E, eles são clássicos mesmo do espelho, né? E qual é o momento de corrigir? O momento de corrigir é quando as crianças já estiverem escrevendo convencionalmente, tá? Então, agora as professoras têm toda uma técnica, não queiram ensinar em casa, gente, pelo amor de Deus, né? Porque às vezes estão achando que estão ajudando, não estão ajudando nesse momento. Deixa para gente que estudou, deixa para gente que se dedicou nisso, que conhece cada fase da etapa da escrita da criança, tá bem? Porque às vezes a gente está aplicando um jeito com a criança e aí a gente vai ensinar do jeito que a gente aprendeu, né? E há pelo menos aí uns 20, 30 anos atrás, né? Dependendo aí da nossa data de nascimento. Deixa com prazer, Gabi. Com certeza. Então, gente, é preciso entender como a criança pensa a escrita. Porque para a gente, né, não é somente a forma que a criança escreve, mas como ela pensa a escrita. É isso que a gente leva em consideração sempre. Mas na aula online, se escrever errado, corrigimos, certo? Não. Não corrige, Anne, deixa que as meninas vão ter o momento certo de fazer essas correções, tá bem? E eles têm também, gente, até o final do primeiro ano para alcançar esse processo de alfabetização. Eles ainda estão no infantil 4, eles têm até o final do primeiro ano para isso, né? E vamos lembrar que nós temos um ano adiantado aí, né, que arrancaram da nossa educação infantil. Então, se a gente for lembrar, nós fomos para o primeiro ano com 7 anos. As crianças estão indo com 5 anos e meio, 6 anos. Aí, meio ano, um ano completo, ele faz muita diferença no desenvolvimento da criança. Acho que eu preciso de aula online de como fazer tudo isso. Perfeito, Anne, podemos pensar nisso, né? De ter uma aula só com as famílias sobre alfabetização. Nós vamos fazer sim, pode ficar tranquila, tá bem? Então, só não fiquem desesperados se a criança estiver espelhando ou se ela estiver escrevendo errado. Tudo está dentro do processo, tá bem? Dentro da matemática, às vezes a gente fala, essa criança sabe contar até 1000, né? E recitar até 1000 é uma coisa. Saber relacionar numeral quantidade é outra. Né? E para a gente o que importa com a criança é quando ela sabe relacionar, né? Numeral quantidade. Então, não fique fazendo as crianças decorarem tudo, né? Elas podem ir no seu tempo, né? De acordo com o seu desenvolvimento. Não tenhamos pressa nisso. São muito pequenos para cobrarmos tanto. Exatamente, Tati. Né? A gente tem outras coisas para trabalhar com as crianças antes das letras, né? Como que a gente já falou. Comer sozinho, se vestir, se despir. Né? A gente tem vários outros aspectos sociais e emocionais para a gente trabalhar com a criança antes da gente cobrar uma leitura e uma escrita dela. Tá bem? Você quer falar? Marco, quer falar? Não? Sim? Não, desculpa. Foi sem querer Então, que eu digitei aqui. É que Oi? eu tô dirigindo. Ah, não! Ah, imagina, tranquilo. A criança de 5 anos também, ela já tem boa apreensão do lápis. Isso é uma coisa muito importante, gente, da gente prestar atenção, da gente perceber como a criança segura, né, o lápis, como ela escreve. A gente tem recebido crianças lá no fundamental com jeitos inusitados de segurar o lápis,
né? Então a gente precisa também, agora é a hora da gente, aliás, já passou da hora, né, da gente fazer essa correção dessa apreensão correta, né? A gente precisa deixar esse punho flexível. A gente precisa deixar esse punho leve para os movimentos. Muitas vezes eles têm tanta ansiedade com a escrita que eles acabam enrijecendo, né? Então tem criança que pega assim, tem criança que pega assim, tem criança que pega assim, os jeitos mais difíceis possíveis. Então, este é um momento da gente também olhar a apreensão do lápis da criança, porque é uma fase que eles já teriam que ter esse domínio de preensão. Tá bem? Tamo junto até aqui? Sim? Não? Sim. Sim? Ah, então tá jóia. Outra destreza, né, das crianças de 5 anos é o uso da tesoura. Mesmo que não certinho, do jeito que a gente espera, né? Mas eles já têm também essa destreza de abrir e fechar a tesoura, né? Mas isso é um trabalho de todo lá a educação infantil nos anos anteriores, que picou papel, que amassou papel, que fez trabalho de pinça, que fez trabalho de transpassar líquidos. Então, todos aqueles trabalhos que vocês veem no cantinho dos pais, as crianças de 2, 3, 4 anos fazendo, é para auxiliar também nessa destreza do uso da tesoura. E quando a criança não aceita escrever do jeito dela, quer escrever certo, eu costumo deixar ele copiar ou mostro as letras, está certo? Então, na verdade, Carmen, as crianças realmente elas têm uma ansiedade muito grande para escrever o certo, né? Então você pode pedir para ele escrever e ele ler. Né? Outra coisa que a gente sempre pede para a criança, né? Não tentem vocês, adultos, adivinhar o que ele escreveu, né? Porque a gente coloca uma frustração muito grande na criança quando a gente acha ou chuta, né, que ela escreveu uma coisa e não é nada daquilo, né? Porque ela está ainda aprimorando a escrita. E aí uma dica que a gente faz para eles, né? Quem escreveu, lê. Que isso a gente já tira o nosso de reta, sabe? Da gente não ter dar esses furos com a criança, tá? Você pode dizer para o Murilo, Carmen, que você tem um jeito de escrever e ele tem um jeitinho dele escrever, né? Mas pergunte para ele o que você quer escrever. Por exemplo, ele quer escrever cavalo, né? Busque referências de letras em palavras, nomes de amigos e outras palavras que ele já conhece, né? Não sempre mostrar o certo, mas buscar referências para que ele consiga ir adquirindo uma escrita convencional, tá bem? Agora, eu costumo deixar ele copiar ou mostro as letras, né? Então, quando a gente deixa a criança copiar ou a gente mostra as letras para eles fazerem, a gente tira a potência da criança, né? A gente acaba de forma intuitiva mostrando para a criança que a gente não acredita que ela é capaz. Então, eu acho que precisa fazer um trabalho aí de autoestima por trás disso tudo, sabe? De falar, não, eu acredito em você, escreve do seu jeitinho, eu escrevo do meu, você escreve do seu, e depois a gente pode comparar. Aí muda, né? Você escreve do seu, eu escrevo do meu, e depois a gente compara e vê o que falta e o que a gente pode acrescentar. Tá bem? Outra coisa, né? Eles gostam de se sentirem úteis, né? Eles gostam de ajudar. Essa é uma faixa etária que eles adoram, né? Ajudar a professora, levar recado, trazer recado, por nada. Levar recado, trazer recado. Então, aproveitem também essa janela de oportunidades para também colocar divisões de tarefas em casa. O que uma criança de 5 anos já é capaz de fazer em casa, né? Ela já consegue secar uma louça, ela já consegue guardar a louça, ela já consegue tirar a mesa, ela já consegue tirar pó, ela consegue organizar os seus brinquedos, arrumar a sua cama, né? Então, tem vários aspectos aí dentro da casa que uma criança de 5 anos ela já é capaz de auxiliar, tá bem? E aí o que eu digo sempre, né, em todos os encontros, mas se você determinou uma tarefa para a criança, aceite o jeito que vier, né? Não faça, não refaça o que ela já fez. Se ela veio com a cama estendida e ficou torta, né, naquele momento, aceite. Num outro momento, você pode corrigir.
mas naquele momento ela está entusiasmada, e se você já bate de frente ali, né, você acaba com o entusiasmo e pode ser que ela não queira ajudar mais para frente, tá bem? Lá nos 4 anos, eu terminei o encontro falando, né, com as famílias, o quanto as crianças acham engraçado, né, falar xixi, cocô, pum e peido, né? O quanto isso faz parte do vocabulário deles, né? E com 5 anos, isso continua, né? Eles adoram e acham uma graça imensa falar: ah, você é um xixi, você é um cocô, ah, o meu pum, ah, o peido deles. Eles acham muito engraçado falar isso. Então faz parte da característica da idade também. Percebem esse vocabulário em casa? De xixi, de cocô, de pum, de peido? Falem comigo. Percebem? Muito? Sim. Legal. Mais alguém percebe? Sim? Não, Taime? Joia. Não muito, sim. É a transição mesmo, né? De 4 para 5 anos. Hoje foi no banheiro soltar pum. A Marci foi no banheiro soltar pum? Ô, Marci! Fala sério. E aí a gente tem vários livros que falam disso também. O Felipe já está adiantado. Oh, meu Deus. E aí, gente, Marci foi no banheiro soltar pum durante a aula. Oh, meu Deus. E aí a gente fala, né, o que isso é normal, que isso é comum, que todo mundo faz. Então, é agir também de forma natural e sem dar ibope a tudo isso. E aí vocês começam a perceber também que pode ser que surjam aí também alguns palavrões, né? Porque eles vão testando. Como eu disse, eles vão se desafiando. Então, pode ser que surjam alguns palavrões também aí. A gente fala, nossa, mas aonde que aprende isso? Gente, hoje, né, eles têm muito conteúdo na palma da mão, né? Eles têm muitos vídeos de YouTube, eles têm até mesmo Netflix, até mesmo hoje nos desenhos, né? A gente sabe que solta um ou outro ali, e eles têm muito acesso a tudo. E principalmente nós, adultos, dentro de casa, né? Quem é o adulto que muito nervoso não soltou um palavrão também dentro de casa? E essas coisas eles aprendem muito rápido, né? Então, percebeu que soltou um palavrão, né? Fala, opa, o que aconteceu aí? A gente pode trocar essa palavra por essa? Né? Então já mostre para eles, né, que eles podem substituir esta palavra por esta, nos momentos que eles precisam usar, né, este palavrão, né? Não façam escândalo, né? Não ajam como se vocês estivessem impressionados com aquilo, né? Ajam com naturalidade e troquem as palavras. Porque tudo que é proibido é mais gostoso, né? Principalmente nessa idade começa tudo isso aí, tá bem? Eles estão com a imaginação latente, né? Eles já sabem diferenciar a fantasia da realidade, mas eles ainda imaginam bastante, tá? E eles não se sentem felizes quando eles percebem que estão sendo enganados, né? Então, tem coisas que a gente tenta ainda entrar no mundo da fantasia com eles e que eles já não acreditam mais, e eles olham para nossa cara com uma cara de desprezo mesmo, né? De tipo, você tá falando isso para mim? Eu não tô acreditando que você ainda acha que eu acredito nisso. Percebem isso? Que eles já estão mais ligados do que a gente imagina? A Angeline colocou aqui que quando falo palavrão, falo pro Luca me dar bronca. Isso ele obedece. Lá. Isso, deixa ele atento também, né? É aqui. E é legal que a gente também mostre para as crianças que a gente erra, né? E que nós somos adultos e nós não somos perfeitos. É importante mostrar para as crianças também a nossa vulnerabilidade, né? Quando estamos tristes, quando estamos felizes, quando estamos com raiva. É importante isso. Né? Espertos até demais, super antenados em tudo. É verdade, Gabi. Outra coisa, né? Eles adoram exibir o que eles já sabem fazer, né? Então, como a gente já disse, né? Eles já têm
prepuberância, né? Eles já gostam de ser os maiores, eles já gostam de ser independentes e eles gostam também de exibir as suas conquistas. Então, quando eles escrevem, eles querem mostrar, quando eles fazem um desenho, eles querem mostrar, quando eles têm uma destreza, eles querem mostrar, né? Já começa um pouquinho aí de vaidade também e eles querem mostrar, porque eles gostam de se exibir. A gente fala que é a fase do pavão, né? Que eles adoram exibir os seus feitos. Né? E cabe a nós, né, incentivar o que é positivo e corrigir o que não é saudável, né, nas crianças neste momento. Ainda prevalecem alguns medos, né? Modificamos aí um pouquinho os medos, mas ainda continuam, né? Os medos de escuro, os medos de chuva, trovões, né? E aí a gente acrescenta também medo de ladrão, né? A gente percebe que as crianças começam a ter essa preocupação. Então, pode ser que devido a esses medos levem a criança a ter pesadelos. Tá? Então, pode ser que algumas crianças também tenham sonos mais agitados nessa faixa etária, porque os medos estão bem latentes. Então, isso é um ponto de observação e de alerta para os pais, né? Tá tendo sono muito agitado, tá tendo pesadelo, vamos entender qual é o medo dessa criança, né? Para a gente atuar ali. Uma das coisas que favorecem bastante, gente, é contação de histórias. E histórias que dão medo. É super importante a gente contar essas histórias para as crianças, né? E as histórias que dão medo e que sempre terminam bem, né? E quando não terminam bem, tem alguma solução que a personagem principal precisa encontrar. Então, nessa faixa etária, é importante que tenha essa contação de histórias sobre medos para trabalhar com os próprios medos. Através de uma história, pode ser que a criança lance, né? Que ela fale, que ela externe o que está incomodando, para que você, pai, para que você, mãe, para que nós, professores, possamos trabalhar de uma maneira mais efetiva. Vocês que estão com filhos nesta idade, percebem medo nas crianças? E agora, nesse período todo de pandemia, né? A gente tem visto que isso aumentou muito, né? Que isso tem gritado. Vocês percebem isso? Contem para mim. Que outros medos, né? Vocês percebem além de ladrão, de escuro, de chuva? As chuvas estão vindo bem, né, gente? A Laura acorda relatando sonhos, raio, muito medo de barulho alto como latidos, banheiro sozinho, que pode ser porque esteja escuro o corredor, dormir sozinho, porque como eles têm essa imaginação latente, gente, pode ser que eles tenham também, né, esses receios de ter alguma coisa dentro do armário, ter algum monstro debaixo da cama, dentro do banheiro, dentro da privada. Isso tudo a imaginação trabalha fortemente, né? Então, se tá tudo trancado, isso mesmo. Porque, gente, e vamos refletir um pouquinho em nós, né? Nós, enquanto adultos, nós também temos algumas manias que às vezes a gente acha que são rituais, que são manias, mas que de repente são medos que a gente não sabe. Né? No outro encontro a gente até colocou, né? Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu não consigo dormir se a porta do guarda-roupa estiver aberta. Ou se a porta do banheiro do quarto estiver aberta. Vocês adultos têm algumas questões também? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sim, de raio de chuva. Quantos adultos também têm medo de chuva? E cá entre nós, né, gente, que chuvas que tem dado nos últimos dias, né? A gente tem trabalhado bastante com as crianças na escola, principalmente as crianças do período da tarde, né? Que as chuvas, né, tem vindo neste período dos alunos da tarde. Confiro sempre as portas de casa antes de dormir. Tá vendo? Nós também temos algumas questões, né? Então a gente precisa entender também esses medos das crianças. Mesmas que as suas, fechar a porta e evitar sombras. Olha só, tá vendo? Armário aberto também, porta destrancada. Olha só como nós também temos questões. E muitas vezes a gente não tem a paciência necessária para lidar, né, com os medos dos nossos pequenos. Agora, Mateu ficou de chuva.
Caiu árvore no carro. Olha só. Né? Então, gente, o que eu quero combinar com vocês aqui? Perceberam que os medos estão muito além do normal, né? Conversem com a gente, né? A gente marca um horário com a Vanessa, ela é ótima para dar orientações, para dar dicas de como lidar com essas questões, tá bem? Depois desse nosso encontro, né? Amanhã na escola, ou pela agenda, ou por telefone, por e-mail, né? Pelas mães conselheiras mesmo, pode mandar que a gente agenda também um horário para que a gente trabalhe um pouquinho isso. Muitas vezes o medo da chuva se cria nas crianças com as caras que nós fazemos quando vemos um raio ou ouvimos um trovão, e eles percebem. É verdade, Wesley, com certeza, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está disfarçando muito, né? Mas o medo em nós também é gritante, não é verdade? Aí, gente, as crianças também, isso foi até uma das perguntas que me mandaram no questionário, né? A questão das birras. As birras diminuem muito com 5 anos, né? Em vista lá dos menores, porque agora eles já sabem se colocar, conseguem um pouquinho mais externar o que eles estão sentindo, mas as birras ainda estão presentes, mas com outra função agora, né? As birras lá com os piticos é uma forma de comunicação. Né? Não que com 5 anos não seja, mas agora ela tem outra manifestação. O que é a birra com 5 anos? É frustração, é raiva, e quando alguma coisa sai conforme ela não tinha planejado. Então, quando a criança está com muita raiva e ela não sabe externar isso, porque esse sentimento ele é muito confuso, inclusive com tristeza, né? Muitas vezes a gente não sabe se o que a gente está sentindo é tristeza ou se é raiva, né? Então ela se confunde muito. Uma das maneiras da criança conseguir externar é fazendo birra, né? Questão de frustração, né? Eu queria tanto aquilo e não consegui, ou planejei tanto isso e não deu certo, né? Também é uma maneira dela se colocar através do choro, através da birra, né? Ou quando ela esperou muito por algo e não aconteceu. Né? Então a gente precisa trabalhar isso com as crianças também, né? E às vezes não é manha, às vezes não é birra, às vezes é uma forma de demonstrar algo que ela não está concordando, que não está bacana na vida dela. E aí eu trago para nós também, né? Eu acho que nesses momentos que nós estamos tanto isolados aí, né? A gente acaba ficando mais sensível também, né? E menos tolerante com muitas coisas. Quantas vezes você também já se pegou fazendo birra? Né? Já se pegou falando, poxa, não saiu, ou não me deram uma resposta que eu queria, ou eu queria tanto que fosse desse jeito, não foi. Quantas vezes também você se pega fazendo birra? Né? Só que a gente não sapateia nem chora, mas a gente fica remoendo. A gente xinga, a gente murmura, a gente resmunga, né? Então, de novo, né, um movimento que a gente faz de olhar para nós para que a gente entenda o movimento da criança, tá bem? Como lidar com as situações. Milena, conversando, né? Tentando principalmente nomear os sentimentos, né? Filha, Laura, eu tô vendo que você tá muito irritada, eu tô vendo que você tá chorando. O que você tá sentindo? O que você tá sentindo? O que você tá sentindo é raiva? O que você tá sentindo é... Opa! O que você está sentindo é raiva? O que você está sentindo é medo? O que você está sentindo? Deixa eu só arrumar aqui, gente, que eu baguncei aqui. O que você está sentindo, né? Então, nomear primeiro, né, esses sentimentos para tentar entender, para tentar ajudar a Laura. Aqui, consegui arrumar, gente, desculpa. Para conseguir lidar com ela. Ou se você percebeu, né, que é algo que ela queria muito e que ela não conseguiu, conseguir trabalhar a frustração também. Olha, filha, eu entendo que você tenha ficado triste, mas nem sempre tudo é da maneira que a gente quer, né? Nem sempre tudo é da maneira que a gente espera. O que a gente pode planejar para que a gente consiga da próxima vez? Eu estou disponível para te ajudar. Você aceita minha ajuda? Né? Levar tudo mesmo pro diálogo, né? Para a gente entender esses sentimentos. E às vezes, gente,
raras são as vezes, mas tem criança que chora também de alegria e de euforia. Né? Então, por isso é importante nomear os sentimentos, né? Tentar entender primeiro da criança o que ela está sentindo. E quando for raiva, a gente precisa dar ferramentas para essa criança. Filha, é normal sentir raiva, é bom sentir raiva, coloque para fora. O que a gente não pode é bater no outro, mas como a gente pode dispersar essa raiva? Você quer fazer um desenho? Você quer sair correr um pouco? Você quer gritar? Você quer socar uma almofada? Né? Então, ofereça ferramentas para ela, para que ela consiga demonstrar a raiva e não engolir a raiva, como a gente aprendeu. Né? Muitas vezes, quando a gente chorava, as pessoas falavam para a gente engole o choro. Ou quando a gente sentia raiva, falava que isso não podia demonstrar. Porque a gente podia perder o emprego, porque a gente podia perder isso, porque a gente podia perder aquilo, porque o papai do céu vai ficar triste com você, porque o homem do saco vai te pegar, porque a polícia vai te prender. Se você ficar fazendo birra, vão achar que a mamãe tá batendo em você, e a polícia vai vir e vai prender a mamãe. Então, gente, olha como essas falas que a gente tem, que a gente acha que é inocente, né? O tanto que acarreta isso na vida adulta. Talvez esses medos que a gente tenha foram de coisas que foram falados para nós na nossa infância. E por isso que essa faixa etária até 7 anos, gente, é um período que a gente precisa consertar muita coisa nas nossas crianças. E por isso esses encontros são tão especiais, porque a gente consegue levar ferramentas para trabalhar com as emoções. Tá bem? Outra coisa, né, muito importante, eles gostam muito de agradar o adulto. Né? Então, eles gostam de fazer algo para também receber um elogio, e aí é outro cuidado que a gente tem que ter. Né? A gente precisa aprender a elogiar as crianças, né? Para que elas se sintam felizes com os próprios feitos e que a gente ensine a que elas sejam as suas primeiras vibradoras, né? Que elas precisam bater palmas para elas mesmas antes de agradar um adulto, porque senão a gente acaba mostrando para a criança de que ela precisa fazer algo só para agradar o outro. E esquecendo que ela primeiro precisa fazer as coisas para se agradar. Então, cuidado com os elogios também, né? Então, assim, se comer um prato todo, uhul, comeu tudo, uhul. Aí a criança, de repente, vai comer só para te agradar, mas não porque ela tem prazer naquilo, né? Então, fala, olha, filha, que bom que você comeu bem. Como você se sentiu comendo bem assim? Olha como muda. Como você se sentiu comendo bem? Ah, porque eu tirei uma nota 10 quando eles estiverem lá no fundamental, né? E aí a gente fala, nossa, filho, parabéns. E como você se sentiu com isso? Não precisa fazer muita festa em relação a isso. Sabe por quê? Porque quando ela tirar 6, ela vai morrer de tanto chorar. Porque como que ela vai contar para você? E aí são nesses pequenos detalhes que a gente vai adquirindo a confiança da criança, né? A gente vai trazendo para o vínculo afetivo ou a gente vai afastando os nossos filhos de nós. Com as nossas respostas simples. Então, a gente precisa fazer um movimento para que eles mesmos fiquem felizes com eles mesmos, com as suas próprias vitórias e as suas próprias conquistas, né? Lembrando que eles adoram se exibir. Então, vamos usar isso a favor deles, tá bem? Eles já têm mais confiança em si mesmo e facilidade na separação da família. Por exemplo, se for para dormir na casa de outra pessoa, geralmente a criança vai numa boa. Ela não tem aquela ansiedade de separação, né? No entanto, até a adaptação na escola é mais tranquilo aos 5 anos, né? Porque eles já começam a entender um pouco mais esse percurso. E como eles valorizam a amizade, isso fica até mais tranquilo quando é para estar com algum amigo por perto, tá? Eles têm facilidade em compartilhar as coisas e fazer novas amizades. Então, aquela fase do egocentrismo, de que tudo é meu, de que não divide nada, aos 5 anos, isso começa a se estabelecer, né? Eles têm mais facilidade para emprestar as coisas, né? Aliás,
a gente começa a ver até troca de tiara das meninas, né? Troca de sapato, troca de colares, né? As crianças lá que usam estojo, vira e mexe, tem um lápis de um no estojo do outro, uma canetinha de um na canetinha do outro. Hoje não mais na pandemia, porque a gente não pode trocar material, né? Mas antigamente, meu Deus, né? Era o tempo todo elas fazendo troca até de roupa se deixasse, né? Então, isso principalmente uma característica das meninas, né? Elas adoram trocar tudo, olha lá, batom, né? E aí é outro ponto que a gente precisa trabalhar com elas, que essas coisas são pessoais, né? Então, eles querem trocar tudo com todo mundo. Por quê? Porque não é um problema dividir e compartilhar, tá bem? E eles gostam também, né, de imitar os adultos. Eles gostam de imitar os adultos, mas eles também gostam de imitar os amigos que eles admiram. Então, aí é o momento que a gente começa a perceber nas nossas crianças alguns comportamentos que não são deles. E aí você fala, meu Deus, meu filho mudou tanto. O que é esse comportamento? Pode ter certeza que é uma imitação de um comportamento de alguém que ele admira muito. Tem criança que muda até o jeito de falar. Coloca até sotaque. Eu percebi isso na minha filha, que ela tinha uma amiguinha carioca que ela gostava muito. E ela começou a puxar essa. Eu falei, que é isso, criança? Você mora no interior, você puxa R. E aí ela começou a imitar também isso, porque ela achava lindo o jeito que a criança falava. E aí ela começa a imitar. Então percebam alguns comportamentos que não são da sua criança ao redor. Percebam se ela tem os outros, porque eles imitam as características saudáveis e as não saudáveis. Tá bem, gente? Então são as duas coisas, porque eles não têm filtro. Então, eles vão imitar as duas coisas, tá? E se é pessoas que eles admiram, nós, professores, temos que tomar muito cuidado com a nossa postura, porque geralmente a criança admira o professor, e vocês, pais, também, tomem muito cuidado com a postura, porque eles admiram muito pai e mãe, né? Então, a gente precisa também, né, ver as nossas ações. Tem percebido que tudo a gente tem trazido para nós, que nós somos grandes influenciadores na vida dos nossos pequenos. Outra coisa que é importante vocês estarem atentos é que a criança nessa faixa etária, o ideal é que ela durma de 10 a 11 horas por dia, por noite, né? Que ela tenha esse sono de 10 a 11 horas para que ela consiga se recuperar. E isso, gente, vai facilitar, inclusive, no processo de aprendizagem. Né? Nesse processo de 5 anos, que a gente já tem um conteúdo um pouquinho mais estruturado, mesmo através das brincadeiras, né? Mesmo valorizando as brincadeiras, a gente já começa a ter um conteúdo um pouco mais estruturado. E qual é o momento que a criança vai acomodar os conteúdos? Na hora do sono. Né? Então, tudo que ela aprende, ela assimila durante o dia e ela acomoda durante a noite. Então, por isso é importante, extremamente importante, que a sua criança durma cedo e acorde cedo. As crianças do período da manhã precisam ter uma rotina de dormir cedo. Porque senão eles acordam exaustos. A gente ainda já tem aí, né, uma carga horária que eles entram às 8, né? O ideal seria entrar às 9. As crianças começam a funcionar depois das 9 horas. Não é a Thalissa, não é a Marci, Andresa, Aline, que são professoras que estão aí, tem outras professoras também, tem Tati, tem Tabata, tem Carol, conseguem perceber isso nas escolas. As crianças começam a funcionar de verdade depois das 9. E se ela dorme muito tarde, isso vai mais para tarde ainda. Então, quando a gente estabelece uma rotina na vida da criança, a gente muda todo o percurso. A gente precisa trabalhar repetição. Né? Ai, Sibeli, mas é muito difícil dormir 10 a 11 horas. Se você conseguir isso por 7 dias, você consegue para o resto da vida. São 7 dias que você precisa garantir que a criança durma. É um estresse? É. E aí você tem que olhar para você e ver se você está disposto também a enfrentar isso tudo.
né? Hora para dormir, hora para acordar. A gente precisa ter repetição. Teve essa repetição, você cria um ritmo na vida da criança. Você cria um ritmo biológico para a criança. E esse ritmo transforma-se em rotina. E isso, gente, gera vida. A criança, ela precisa saber o que ela vai fazer e como que a gente estabelece a rotina? Pelos cuidados diários. Como a gente monta uma rotina? Pelos cuidados diários. Sono, alimentação, banho e o momento da escola, no caso das crianças que já estão na obrigatoriedade. Né? Crianças menos de 4 anos, a gente estabelece aí um momento de brincar, né? Quando não estão na escola. E a partir de 4 anos, a gente estabelece aí esse ritmo, tendo rotina para comer, para dormir, para tomar banho e para ir para a escola. É extremamente importante. Né? A partir do infantil 4, eles já começam a levar tarefa também para casa. Para quê? Para criar ritmo de estudo, só isso. Né? Não é para a criança ficar lá 2 horas estudando, porque não é hora disso. É somente para ela saber que ela tem uma responsabilidade com a vida escolar no outro período. Isso já vai criando o ritmo de estudo para, chegando lá no fundamental, ela também vai precisar, em alguns momentos, ela ir aumentando esse ritmo de estudo. No infantil 4, quanto tempo eles precisam ter? 10 minutos, 15 minutos. É o tempo que eles conseguem realizar uma tarefa que as professoras mandam. E que eles já tenham domínio. Mesmo em casa, parece que o ânimo para começar é depois das 9 aqui. É isso mesmo, Gabi. Né? A neurociência traz esses estudos para a gente. Né? Então, a gente percebe. Os países de primeiro mundo mesmo, né? As aulas começam às 9, né? Eles têm um horário totalmente diferenciado dos nossos, né? Por exemplo, no Canadá é das 9h15 às 3h15. Então, tem aí uma rotina, a criança dorme bem, né? Ela fica um período, ela se alimenta na escola, ela toma um café da tarde, depois ela vai embora. Aí ela tem um momento de estudo e depois ela já tá pronta para dormir, para começar tudo de novo. Né? A gente vê isso, né, em outros países. Nos Estados Unidos também tinha esse horário. Olha lá, Taime comemorou lá. Né? Então, a gente percebe que valoriza, né, a vida da criança, dá importância para a vida da criança. Né? Então, isso vai mudando aos pouquinhos aqui. Então, o que a gente pode fazer dentro da nossa realidade, porque não adianta a gente também ficar falando, porque lá é assim, ó vida, ó céus. Não, né? Vamos nos adaptar dentro da realidade que a gente tem. Se o nosso começar, ainda mais Estado de São Paulo, que é começar às 5 da manhã, então a gente precisa equilibrar o horário do sono, de dormir. Aqui em casa, a batalha é fazer o Sam reduzir um pouco o ritmo logo quando acorda. Ele acorda 6 horas ou um pouco antes e já acorda correndo atrás do gato, chutando a bola, e moramos em apartamento. Oh, meu Deus! Já acorda com a bola toda. Super animado mesmo. Então, tem crianças que... É por isso que a gente sempre fala, né? Não geral, mas a maioria das crianças funcionam de um jeito, né? Mas sempre há as exceções. Sempre há as crianças que rendem muito mais cedinho, mas elas vão ter sono à tarde, né? Ou elas vão dormir mais cedo. Então, tudo depende da rotina da casa também. E o quanto é importante, gente, vocês estabelecerem rotina, né, na vida das crianças. Quero falar um pouquinho de higiene, gente. Né? Higiene também é algo muito importante aí nessa faixa etária de 5 anos. As crianças de 5 anos precisam aprender a limpar bumbum sozinhos, né? Com supervisão de um adulto. Eles ainda não têm destreza para fazer tudo sozinhos, mas a gente já precisa ensinar, né? Principalmente as fezes, e eles têm nojo, né, de limpar o cocô, porque eles têm medo de sujar a mão, eles têm medo de se sujar. Então, a gente sempre aconselha, né, a questão do lenço umedecido, né, porque eles têm mais facilidade e a possibilidade de sujar a mão é menor, né. Então, é importante que as crianças aprendam a limpar o bumbum. Quem ainda não tem esse hábito, né, aproveita aí o feriado e vamos treinar isso, tá? Sempre com supervisão, né? As meninas sempre de frente para trás, os meninos também, mas principalmente as meninas, né? De frente para trás, para que a gente consiga também garantir uma higiene necessária, tá bem? Outra coisa é banho,
eles também já têm condições de tomar banho sozinho com a supervisão do adulto. A gente não precisa dar banho nele, a gente pode estar no banheiro, mas fazer com que eles façam os seus movimentos, né? E aí a gente tira lá umas 2 vezes na semana para a gente dar o geral, né? Para esfregar bem a cabeça, né? Os meninos para arregaçar a pelinha do pênis, as meninas para dar uma limpeza na vagina, né? Que seja adequado. A gente precisa ter esses cuidados, mas a gente precisa ensinar os nossos filhos a terem esses cuidados. Tá? E eles já conseguem ter destreza nessa idade para isso. E a escovação, gente, né? É importante que eles façam a escovação sozinhos, né? Com a supervisão. E as meninas estão aí, a pasta de dente é 1 grãozinho de arroz. E eles já sabem isso e eles aprendem. Então, não é igual do comercial da pasta de dente, aquele tantão, gente. É 1 grãozinho de arroz que a gente coloca. Porque a pasta de dente vai ajudar até mesmo no cheirinho, para deixar um aspecto mais agradável. Mas quem escova é a escova, não é a pasta. Tá bem? Então, deixem as crianças fazerem a escovação. E a escovação da noite vocês fazem. Isso não dá para deixar 2 vezes na semana, isso precisa ser todos os dias, né? Então, a gente percebe que eles têm uma resistência muito grande para tomar banho, para escovar dentes, inclusive para parar a brincadeira para fazer xixi. Há alguns escapes nessa faixa etária? Há. De preguiça de parar a brincadeira. De empolgação de parar a brincadeira. Não que eles estão na fase de escapar xixi, não mais. Mas escapa porque eles não querem parar. Né? Então, há uma resistência muito grande das crianças nestes momentos, né? Porque eles estão na fase de desafiar, de competir, de disputar. Então, se você está falando muito para ele que é para ele fazer, ele não vai fazer. A criança nessa idade funciona meio que ao contrário, né? Tudo que você pede ele não faz, tudo que você não quer que ele faça, ele faz. Né? Então, a gente precisa entender um pouquinho aí esse mecanismo, né? Então, façam combinados, né? Se está assistindo um desenho muito legal, então a gente vai combinar todos os dias, a hora que acabar a Ladybug, é a hora de escovar os dentes. A gente combina com eles esses momentos para que também crie ritmo, para que também criem rituais. Né, e para que a gente não precise ficar estressando. Fala, olha, a partir de hoje a mamãe, o papai, a gente não vai ficar mais brigando por isso. Então, acabou, né, o desenho, é hora de escovar dente. Ou façam, né, mecanismos. Apaguei a luz, é a hora de dormir. Né? Criar combinados em família, né? Isso é melhor do que a gente ficar estressando o tempo todo, porque isso dá um desgaste. Dá um desgaste em nós e dá um desgaste na criança. Porque quando a gente dispara a falar também, a gente não se percebe. A gente não se percebe. Outra coisa, né, que devido, né, a tudo isso, eles estão na descoberta do próprio corpo, né, e na curiosidade do próprio corpo. Eu falei lá no encontro de 4 anos, né, na questão que começa lá, a questão da masturbação infantil, né, e que não é de prazer, mas é de sensação, né, e isso também pode acontecer na faixa etária de 5 anos, né, por conta dessa curiosidade de descobrir o corpo, mas aí na faixa etária de 5 anos a gente já tem que ficar mais atenta, porque eles não têm só de curiosidade do seu corpo, ele tem curiosidade do corpo do amigo. Então, ele quer ver se é igual, ele quer ver se é do mesmo tamanho, se tem o mesmo modelo. Então, ele vai ter essa curiosidade com o corpo do outro, e ele vai ter essa curiosidade com o corpo do pai e da mãe. Então, dentro da cultura de cada família, vocês também estabeleçam, né, algum tipo de limite nessas situações. Se percebem que a curiosidade está muito avançada, parem de tomar banho perto, parem de trocar roupa perto, né? Porque a gente não precisa aguçar algo que já está na curiosidade. Mas isso eu não vou entrar em mérito porque é de cultura de cada família. Tem família que trata isso muito natural, tem família que já é mais preservada. Então, dentro da sua cultura, veja o que é mais adequado para sua família, para sua criança. Mas percebam que é natural que ele tenha curiosidade com o seu corpo e com o corpo do outro. Tá bem? Então, o que é importante de alerta, né?
tanto para nós na escola, quanto para vocês quando estiverem com amiguinhos em casa. Brincar sempre com porta aberta, não deixar ir no banheiro junto, cuidado com os armários, debaixo da cama, atrás das coisas. Então, é alertar para esses momentos, né? Porque eles estão fazendo essas descobertas, não é por prazer, eles não têm isso ainda, mas é por sensações. Então, a gente precisa estar de olho. E o que a gente tem que fazer? Punir de forma alguma. Percebeu, desvia a atenção. Pede para ir fazer outra coisa, pede para ir buscar alguma coisa, vai buscar um copo d'água. Ah, entrega isso aqui, né? Sem fazer um alvoroço muito grande, né? Em relação a essa situação. Mas percebeu que está demais, né? Vem conversar com a gente. Que daí a gente orienta cada família no individual. Tá bem? O que precisa ter atenção, né, gente, nessa faixa etária, e diferente lá dos 4 anos, que a gente falou que era só questão de alerta, com os 5 anos, a gente já precisa ter uma atenção do laranja para o vermelho, em relação à fala, né, trocas de letras, omissão de letras, fala cebolinha, fala infantilizada, né, a troca das surdas sonoras, aquelas letras que têm mais ou menos o mesmo som, né. Então, se a criança está ao falar, né, trocando, omitindo ou tendo alguma dificuldade de fala, é hora sim de conversar com a professora da sala e juntas irem buscar uma fonoaudióloga. No infantil 4 é necessário. Por quê? Porque se a criança está com dificuldade de fala, ela vai ter dificuldade no processo de alfabetização. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, é um sinal de alerta. Percebam em casa e que a gente está percebendo na escola. As meninas aí, agora que a gente vai voltar, já estão aí num período, desde que voltaram, né? Isso já foi um dos itens da nossa observação, né? Mas agora, voltando para o presencial, a gente consegue ter isso mais a fundo, porque elas também já estão realizando as sondagens. E aí a gente consegue ter, né, essa visão geral de se isso está prejudicando ou não. Então, as crianças que precisam, em breve nós chamaremos as famílias também para orientar. Mas se vocês perceberem e quiserem se antecipar também, estamos à disposição, tá bem? Na parte de literatura, né, a gente escolheu Eva Furnari para trabalhar com as crianças, né, porque é uma autora mega renomada, com histórias interessantíssimas e engraçadas, né, propícias para a idade, e as literaturas da Eva também, ela é carregada de imagens, então ela tem fácil compreensão do texto, e através das imagens a criança também já consegue prever a leitura, e isso também dá um empoderamento para ela de que ela está conseguindo ler. Né? Então, a Eva Furnari foi escolhida justamente por essa complexidade de imagem e compreensão fácil de texto. Então, a gente está trabalhando aí com ela nesse primeiro trimestre, tá? A sala de aula do Infantil 4, ela é toda pensada no processo de investigação, de experimentação, uma sala que tem mais cara de laboratório, né? Que instiga a curiosidade da criança, ela propõe um interesse para a aprendizagem e ela tem vários ambientes, então a criança ela não precisa ter o seu processo de aprendizagem somente numa mesa, né? Ela tem tapete, ela tem almofada, ela tem mesas de outros modelos, então não importa como ela vai sentar para fazer algo, né? Mas no momento do modelo que ela esteja mais acomodada para que essa aprendizagem aconteça, né? E de forma leve, de forma muito lúdica, tá bem? E aí eu recebi, gente, lá no nosso questionário que eu mandei para vocês, eu acho que eu já consegui responder tudo, né? Mas foi lá falar que era para a gente falar de teimosia e enfrentamento. Eu acho que a gente já falou, né? Que eles estão nessa idade mesmo, né? De oposição. E que isso faz parte da característica, né? E é sempre importante a gente identificar o que eles estão trabalhando, o que eles estão querendo externar para nós, né? Nomear isso tudo e sempre trazer para o diálogo, tá bem? Raiva e frustração, acho que a gente falou um pouquinho disso também, né? Das crianças, principalmente nos momentos de birra, né, que elas demonstram muita raiva, e que a gente precisa oferecer ferramentas para elas, né, e não guardar a raiva, mas expor essa raiva, mas de uma outra maneira que não prejudique o outro, tá? Choro de manha, né, eu acho que é a questão das birras, né, que uns chamam de manha, outros chamam de birra, e a gente chama de maneira de externar o que está sentindo, tá? E outra coisa, negar a realizar atividades comuns, como banho, xixi e escovação. Exatamente, porque muitas vezes a gente fala demais,
né? Então, a maneira de fazer combinados, talvez a gente estresse menos a criança e menos a nós mesmos, né? E a questão da agitação da criança, né? Esse momento, né, de 5 anos, a tendência é a criança já estar um pouco mais calma, né? Mas existem as crianças que ainda estão a milhão, né? E aí a gente precisa também observar em quais momentos essa criança está com essa agitação toda, né? Então, essa criança não é agitada o tempo todo. Em quais momentos ela é agitada? E aí a gente precisa começar a prever, né, comportamentos. O que deixa essa criança agitada? Então, eu vou tentar prever situações para que ela se agite menos. Tá bem? E agora, já que vocês não me interromperam, eu vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas. Ou para dizer se foi relevante, se vocês enxergaram seus filhos, se não, se passou longe, se passou perto. Como foi isso? Vamos lá. Sim, muito. O que mais? Falem comigo, gente. Vocês já estão escondidinhos mesmo. É só abrir o áudio. Ô, Só o Sibeli, vamos Marcos. falar então. Vamos lá, tá? Então, eu enxergo o Luan em muito, assim, eu até fiquei um pouco confusa, que assim, ele tem 5 anos, e você falou bastante do Infantil 4, e ele tá no primeiro ano, porque ele faz 6 anos em junho, né, então, por conta do corte, né, então, assim, eu não sinto que ele está atrasado, mas em alguns momentos também me preocupo, né, assim, porque assim, a gente, igual você falou, meio ano, qualquer meses a mais, né, faz a diferença. E tem turminha, alunos na sala dele que já tem 6 anos completos, né? E ele ainda vai fazer os 6 anos. Então, assim, eu enxergo muito ele nessa parte que você falou. E daí eu sei que vocês têm todo esse olhar, esse jogo de cintura, porque é uma sala mista mesmo, a sala dele de primeiro ano, né? Então, assim, tem hora que eu vejo ele fazendo algumas coisas, eu falo, epa, para, não vou cobrar isso tanto assim. Ele ainda tem 5 anos, né? Eu sei que tem turminha lá na sala dele que faz isso com muita facilidade, e não que ele tenha dificuldade, porém ainda estou respeitando a faixa etária que ele se encontra. Né? Então, assim, então, assim, eu vi muito, tanto quando você começou a reunião, eu esqueci, você falou bastante de eu falei, nossa, acho que eu tô no grupo errado hoje. Não. Mas é importante, Tabata, é importante você participar desse de 5 e o da próxima semana no de 6, que você vai ver que ele vai se encaixar lá também. Sim, isso eu não tenho porque dúvida. Porque ele tá na transição. É o caso aqui da Alina também, que a Thaí me falou, e o caso do Samuel. O Marco participou no de 4 e no de 5. E o Samuel encaixa em muitas coisas, né, Marco? Tanto na outra reunião quanto dessa. Né? Porque é o processo de transição. Né? Então a gente percebe interessante o que você falou, porque assim, eu enxergo muito ele, eu tenho certeza que eu vou enxergar ele no de 6 também, mas o como é importante a gente respeitar, nesse sentido que eu quero dizer mesmo, sabe? Sim, com certeza. É isso mesmo, Tabata. E é importante que a escola tenha esse olhar também, né? De saber que é uma criança de meio de ano, né? De saber que 6 meses faz muita diferença, né? De valorizar e respeitar as idades, né? Então, esse ano, né? A proposta de falar das características de cada idade é justamente para que vocês também tenham esse conhecimento que nós temos dentro da escola. Né? E de ver que muitas vezes a gente vai cobrar de aluno X da sala do Luan algo diferente que a gente está cobrando dele, né? E não porque a gente acha que ele pode menos, mas é porque ele neste momento ele consegue fazer menos. Né? Então, a gente precisa ter, né? As meninas do Infantil 4 fazem essa diferença aí com os grupos produtivos, vocês vão perceber depois, a hora que entrar, principalmente nas hipóteses de escrita, elas fazem atividades nível 1, nível 2, nível 3. Né? Elas fazem tudo separadinho para respeitar cada faixa etária da criança. Né? Porque nem todo mundo precisa fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, a gente precisa personalizar também a aprendizagem. Arthur também só vai fazer 5 em junho. Então, muitas coisas você vai ter encontrado lá no nosso encontro de 4 anos.
Que pode ser que algumas coisas que ele não se encaixou aqui, ele tenha se encaixado lá, no nosso outro encontro. Quem mais? Cibele, Fala, Marco. vocês falando da parte de hipótese de escrita, alfabetização, hoje foi a aula do Samuel em que exercitou bastante isso, né? Estou vendo até a Thalissa já concordando com a cabeça ali. Mas, assim, eu me coloco, eu acho que a maioria dos pais também deve se sentir assim, porque você vê que ele está tentando, está se esforçando, e aí ele fica frustrado porque ele não consegue, o espaço acabou, a letra foi maior, e ele não consegue, e a gente fica com aquela vontade de falar assim, não, peraí, filho, eu vou te ajudar, peraí, vou fazer um pontilhadinho aqui, ó, você segue, aí você vai conseguir... Porque, assim, é muito do que a gente foi ensinado lá 30 anos atrás, né? Então, porque na minha cabeça a escrita é mais prática mecânica para você exercitar musculação mesmo e aprender a dominar os seus músculos e os movimentos, do que essa questão pensada da escrita. Então, quando você falou isso, eu falei, nossa... Então, realmente tem muito mais do que simplesmente exercitar um músculo, né? Sim. Aí eu me coloco aí junto com os outros pais que ficam desesperados nessa hora, tentando ajudar o filho para diminuir um pouco a frustração, né? Eu vi que a Thalissa quase queria passar a mão assim e falar, Samuel, calma, tranquiliza, porque ele fica muito chateado, aí ele joga tudo, ele sai, ele não quer mais fazer. Acabou, papai, acabou, eu não vou fazer mais. Quer falar, tá? Cibele, caiu eu. Bem na hora que eu tava falando. Fique em paz, fica tranquila. Posso só finalizar o que eu tava falando? Pode sim. É que eu falo assim que a importância da gente perceber a faixa etária que o nosso filho tá, para a gente respeitar mesmo esse momento, não querer atropelar. Então, eu sei que ele está no primeiro ano, que ele tem outras demandas, porém ele tem 5 anos, então também tem que respeitar outras demandas que ele apresenta no momento, que é o que ele é capaz no momento. Né? Então, a gente tem esse cuidado, né? Não atropelar. Ele está no primeiro ano, então ele tem que fazer tudo igual todo mundo. Né? Ele vai fazer no tempo dele. Exato. Você caiu bem na hora que a gente falou exatamente sobre isso, né? De que agora desculpa. Começa, né? Não, imagina. Não, após as sondagens, né, que as meninas começam a fazer agora também, elas começam a diferenciar, né, as propostas de atividade, né? Porque cada criança precisa estar realizando propostas dentro do seu desenvolvimento, porque nem toda criança tem que fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Né? Então, isso a gente já tem esse respeito desde lá do berçário, né? Que cada bebê dentro da escala de desenvolvimento, cada bebê no seu tempo. A gente não apressa absolutamente nada. No entanto, o bebê é colocado, né, de barriguinha para cima, deitado, e enquanto ele por si não faz os seus movimentos, nós não vamos antecipar isso. A nossa tendência é antecipar tudo. A gente antecipa o parto, a gente antecipa a criança rolar, a gente antecipa a criança engatinhar, a gente antecipa a criança andar e a gente quer antecipar as crianças aprenderem a ler e escrever também. Então, tudo a gente atropela, né? Então, quando a gente para e reflete, e assim, e não há casos, né, de que a criança não consegue, de que ela não chegue lá, quando ela não tem nenhuma... deficiência, quando ela não tem nenhum comprometimento. Não há dados de que a criança não chegue. Não existe no mundo alguém que não consiga aprender. Então, por que a gente tem que antecipar? Né? Quem mais? Deixa eu só acalentar o pai. Verdade. O pai do Samuel. Realmente, ele ficou assim, muito incomodado. O que eu percebo, principalmente nesses encontros online, né? Onde a gente coloca a escrita, né, deles em xeque. A comparação com meu amigo. Meu amigo tá fazendo, ela já terminou, e eu ainda não. E ele realmente, ele usa esse termo. Não, agora acabou, já era. Não vou fazer mais, papai, acabou tudo, já era. Então, assim, nesse momento não é importante que ele escreva em linha reta, que ele escreva assim simetricamente. Ele se cobrou muito porque faltou, acho que 2 letras, né, que ele queria escrever e não cabe, já era. Agora acabou tudo, papai, acabou mesmo, já era. E assim, põe em cima, põe embaixo. Qual que é o meu intuito? Para dentro dele, fiz tudo.
Mas essas questões de organização na folha, a gente ainda tem um ano inteiro para correr atrás. Eu ainda estou conhecendo eles, né? E o Samuel, assim, ele consegue qualquer proposta que a gente coloca. Talvez um pouquinho mais lento, né? Eu vejo que às vezes, hoje mesmo ele queria falar do gato, né? Queria mostrar porque o gato comeu um bicho que tinha asa. Então percebi também que ele queria acelerar muito o processo porque ele tinha outra intenção. Então, assim, nesse momento é do jeitinho dele, no ritmo dele, no tempinho dele que a gente vai. Mas quando eu perceber que faz muita falta para ele colocar ou não uma letra que está faltando, pode ser em cima, embaixo, no cantinho, não tem problema. É do jeitinho dele. Não, legal, legal. É que ele é bem ansioso mesmo para tentar terminar as coisas e ir direto ao ponto que ele quer. Ele faz as tarefas, ele coopera com tudo que você propor, mas assim, para depois ele alcançar o objetivo dele. Não, mas muito legal, muito legal. Mas ele foi ótimo, ele conseguiu, né? No final de tudo, ele fez tudo. Conseguiu. Ainda sobrou um tempão para ele fazer o que ele estava afim. Mas é porque, assim, online não é a praia dele. Ele é sinestésico, ele adora contato. Então, eu respeito isso nele também. Ele tem se queixado bastante, né? Que ele quer ir para a escola, que ele está muito triste, porque não queria ficar em casa. Exato. Mas segunda-feira a gente está lá, graças a Deus. Joia. Tá, vou parar de monopolizar aí. Bora falar, Imagina, tranquilo. E nesses momentos, Marco, quando a gente está em sala, é um momento que a gente traz para o colo, né? Para acalmar, para chegar junto, porque às vezes só o fato da professora colocar a mão sobre ele é um momento de calma, né? Porque, olha, ela está aqui do meu lado, ufa, eu posso respirar, né? E acaba que eles ficam inseguros, né? Porque o professor é tudo na vida da criança, né? No caso, a gente como mãe, eu como mãe da Larissa e do Henrique, eu não sei absolutamente nada, quem sabe são os professores deles, né? E no caso de vocês, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Vocês não sabem praticamente nada, né? Porque é só a professora que tem direito de voz, né? Então, esse processo da pandemia, né? Não que a aula online seja ruim. Algumas crianças, hoje eu conversando com a Marci, algumas crianças, né? Conversei com a Thalissa, com a Andresa o ano passado. Algumas crianças até rendem mais no online do que no presencial, né? Eles nos surpreendem, né? Mas o toque faz muita diferença, principalmente na educação infantil. O toque faz muita diferença, né? E esse é um momento que as professoras não podem estar juntos. Por isso, justamente por isso também que escolhemos a educação infantil para ficar nessa semana mais curta, né? Para que a gente pudesse ter um tempo mais estreito longe deles. Quem mais? Cibele? Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. E para encontrar esse equilíbrio meio termo, quando a criança está pedindo mais estímulo e você vê que fala, nossa, devagar aí, como que eu lido nessa situação? Porque tem hora que eu fico meio perdida. Eu falo, nossa, será que eu estou acelerando muito? Só um minutinho, filho. Qual que é esse meio termo? Assim, eu preciso estimular esse interesse dela e não posso também desmotivá-la, né? De forma alguma. Enquanto a criança está pedindo, a gente deve sim oferecer, né? Então, se para ela tá pouco, né? Eu acho que você pode estimular de outras formas, principalmente com literatura de qualidade, né? Pede para fazer a leitura desse livro. Pede para ela, como ela gosta muito disso, lê esse livro, grava um vídeo para mim do que você entendeu dessa leitura. Né? Nós vamos fazer uma contação de histórias e depois você pode gravar, né? Não sei se ela tem TikTok, não sei se é YouTube, não sei. A criançada de hoje tem de tudo, né? Então a gente vê o que gosta, né? E vamos gravar um vídeo falando sobre isso, né? Vem cá, me ajuda a fazer uma lista de compras. Nossa, Camila, eu lembrei agora que eu preciso ir na feira. Eu vou vendo aqui o que está faltando. Vai fazendo essa lista para mim, por favor, né? Vamos nomear as coisas que tem em casa, né? Então, dê trabalho para ela, porque essa vontade também, Sá, tem uma hora que para, né? Porque aí eles também cansam, né? Então, enquanto ela tiver, pode sim oferecer, mas leva para o lúdico. Tá. Vai oferecendo sim outras possibilidades, mas sempre voltado para a brincadeira,
né? Tá bom. E dentro de sala, a gente sempre tem as atividades extras, né? Tá Então, joia. esses que terminam antes, né? Esses que conseguem fazer um pouquinho mais rápido, a gente sempre tem a carta na manga para eles também. Então, talvez quando estejam em casa, sentem falta dessas cartas na manga. Tá joia. Obrigada pela dica aí. Imagina! Alguém mais? E quando a criança é precoce, como lidar com as frustrações? Como assim, Tati? Me dá um exemplo. Alguém mais quer falar enquanto a Tati digita? Deixa eu perguntar, então, já que está todo mundo muito tímido aí, quanto tempo eu devo, assim, que eu posso exigir do Samuel? Não exigir, né? Mas, por exemplo, a gente está fazendo uma tarefa do livro ou uma tarefa proposta. Até quanto tempo eu posso permanecer com aquela tarefa ou posso continuar falando, não, filho, agora vamos terminar essa tarefa? Porque eu percebi no movimento da Thalissa, assim, tá cansado? Então, bora fazer outra coisa, né? Que são essas cartas da mangas que você até comentou aí. Uhum. Mas aí, por exemplo, no Infantil 4, em média, eu posso o quê? 10 minutos, 15 minutos, uma tarefa dessa, assim, laborativa, ele é capaz de fazer, ele deveria ser capaz de se Sim. prender a atenção? Na verdade, as tarefas, quando vão para casa, só vai para casa a tarefa que eles já têm um domínio para fazer, né? E é conversado em roda antes, então eles já têm que saber o que é para ser feito, né? E aí você pode usar isso também. Olha, eu tive uma aula lá com a professora da sua escola, né? E eles me falaram que toda a tarefa que vem você já sabe fazer sozinha, que eu não preciso nem te ajudar. Então, você consegue me mostrar que você sabe fazer sozinho? Né? Então, sempre joga isso. Olha, lá na escola me contaram que você já é capaz de fazer isso. Poxa vida, fiquei muito feliz. Você consegue me mostrar? Né? E às vezes você precisa dar uma pausa, fazer outra coisa e voltar. Né? Quando for algo mais elaborado, mas geralmente não é, né? É algo bastante simples. Mas, por exemplo, o que eles cansam? Quando precisa recortar, quando precisa colar, quando tem que pintar, né? Ou quando tem que exigir muito pensar, eles se cansam muito rápido, né? Então, você pode combinar com ele. Vamos fazer, a gente tem 10 minutos para cumprir essa tarefa. Caso ultrapasse 10 minutos, a gente vai sair, vai dar uma relaxada, e aí a gente volta mais 10 minutos. Faça combinados antes. Joia? Felipe não gosta de desenhar, diz que não sabe. Não é assim o dinossauro. Faz um rabisco e não quer mais fazer. Talvez a habilidade dele não seja desenho, Tati. Né? Talvez ele não goste de desenhar. Né? E a gente precisa também entender isso, né? Oi? Ele gosta de tesoura. Ele é Ele gosta fissurado de... em tesoura. Usou essa semana na escola, ficou maravilhado, mas desenho, essas coisas, massinha, ele não dá muita atenção, porque ele fala assim, eu não sei fazer, não é assim. Ele é muito crítico com ele. Talvez não seja as suas grandes habilidades, né? Mas, por exemplo, se ele gosta de tesoura, então vamos recortar um dinossauro. Em vez de desenhar, vamos recortar um dinossauro. Vamos buscar um dinossauro numa revista, num livro e vamos recortar. E a nossa tendência é sempre reforçar o que a criança não sabe. Por exemplo, na nossa época, quem tinha dificuldade em matemática tinha professor particular de matemática. Porque tinha que fazer a matemática certo. Mas, de repente, em português, eu era ótima. E nunca ninguém valorizou que eu era boa. E sim reforçou que eu era ruim. Então, a gente precisa também inverter esse movimento, valorizar o que a criança é boa, né? E caminhar com aquilo que ela não é tão boa, né? Corre atrás da média, né? O que ela não é boa, né? E eleva o que ela é boa. Então, por exemplo, se ele não gosta de desenhar, ok, tem gente que não curte desenhar, né? Mas foca a habilidade com a tesoura. Se ele ficou encantado, então bora fazer recorte.
né? Então, a gente sempre entender quais são as grandes habilidades, as altas habilidades da criança, para a gente focar nisso. Porque daí a gente também, não que a gente vá deixar ele fazer só o que ele quer, não, mas a gente vai exaltar o que ele tem interesse, o que ele tem prazer em fazer. Obrigada. Tá bem? Legal. Cibele. Gente, 9h10. Vamos lá, Rê. Pode falar. Como que a gente consegue diferenciar, por exemplo, quando não é uma habilidade da criança ou quando é um pouco de preguiça, até por comparação com os colegas? Entendeu? Porque na verdade... Pode falar. Não, eu percebo que o Arthur com desenho é a mesma coisa, só que ele desenha bem, só que é a mesma coisa, a mesma reação. Ele fala que, não é assim, não vou conseguir mesmo e desiste. Entendeu? Esse é um exemplo. Então, como diferenciar? Se de repente ele não está vendo que um amiguinho desenha super bem, entendeu? E que ele acha, na concepção dele, ele acha que não desenha tão bem. Na verdade, a gente, assim, enquanto adulto, a gente consegue perceber mais ou menos quando não é habilidade, né? E quando ele está se negando a fazer por algum outro motivo, né? E aí a gente precisa ir pelo nosso feeling também, né? Perceber se ele não está querendo desenhar naquele momento o que é pedido, mas se ele tem essa habilidade de desenho em outros momentos. Desenhos aleatórios que não tem a ver com a realidade escolar. Né? Então, aí é um ponto para a gente perceber se realmente ele não gosta de desenho ou ele não quer aceitar um tipo de comparação com outro colega. Né? Então, acho que primeiro a gente precisa identificar isso, né? Se ele não gosta mesmo ou se ele, naquele momento, ele não quer se expor. Né? Então, identificou isso, aí a gente consegue fazer a mesma ação que eu falei para Tati. Tá. Porque, assim, aqui em casa, eu acho que é que nem aí, a gente não compara ele com ninguém, né? Aí também não. Então, às vezes, é uma coisa que não sei de onde eles trazem, às vezes, essa coisa da comparação, né? A comparação é deles mesmo, né? Porque eles, às vezes, admiram o do amigo e olha pro deles e não tá tão legal. Então, a comparação é deles mesmo, né? Então, já vai aquilo que a gente falou da admiração. Né? Eles copiam quando eles admiram. Então, eu não dei conta de fazer igual do meu amigo, porque talvez não seja a minha habilidade. Então, eu prefiro me recusar a fazer. Tá certo, obrigada. Sim. Gente, é uma delícia conversar sobre criança. Eu amo muito, mas já são 9h15 e vocês precisam ir descansar. Senão vocês também não vão ter ritmo, rotina, repetição. Aí amanhã vai ficar todo mundo com sono amanhã cedo. Eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Anne, já está anotado aqui. Vamos só marcar, né, para a gente montar aí uma aula de alfabetização, de repente aí alguns encontros, né, de alfabetização, para vocês entenderem o pensar, né, da escrita, e a gente conversa sobre isso, porque é um processo bem desafiador, mas é um processo muito lindo. Quando a gente entende como a criança pensa a escrita, tudo muda. Tudo muda. Então, a gente quer, sim, fazer esses encontros para vocês. Aí, a gente combina de ser as professoras do Infantil 4, as professoras do primeiro ano, e as famílias do Infantil 4 e as famílias do primeiro ano. Acho que vai ser lindo. E os interessados, né? Lógico. Mas que a gente focar nessas faixas etárias aí, que é esse momento aí de transição e dessas descobertas. Fala, Marco. Não, só demonstrei meu interesse aqui, sim! Eu já tô matriculado. É que quando levanta a mãozinha, a gente já dá poder de fala. Não, mas a mãozinha é a outra aqui, não é essa daqui, né? É a outra. Esse é dedinho. Então tá, eu vou aprender também. Gente, uma ótima noite para vocês, né? Tenham sonos lindos aí. Agora vocês vão acomodar tudo que a gente trocou aqui. Que a aprendizagem acontece, aí vocês assimilaram e agora com o sono vocês vão acomodar, tá bem? Estamos à disposição para o que vocês precisarem, tá? Dúvidas, não fiquem com elas, né? Sempre sanem as dúvidas com a gente, tá bem? Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau!
Tchau, muito obrigada.